Olá pessoal, tudo bem? Aqui em casa passamos as últimas 4, 5 semanas uma barra danada. Nós tivemos um surto de Covid que parecia que não ia mais ter fim. E eu vou contar um pouco para vocês como que foi a nossa experiência com o Covid e como que saímos dessa. Assista o vídeo. Eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. E vou contar aqui para vocês um pouco de como que foi a experiência na minha casa lidar com esse misterioso Covid e os mitos que foram construídos nos últimos meses sobre esse assunto. E também eu quero comentar um pouco para vocês a importância de não ficar em casa esperando para ver se o sintoma vai passar. Bem, como é que tudo isso aí começou? Então, há cerca de 4, 5 semanas atrás, mais ou menos, a minha esposa acordou numa segunda-feira com diarreia, dores no corpo, de uma hora para outra. E estava muito desanimada. Aí ela ficou todo dia para baixo. No dia seguinte ela acordou com calafrios e tosse. Aí eu resolvi imediatamente correr para ela no pronto-socorro da nossa região, que no caso era de um hospital do meu convênio. E confesso que nós ficamos muito ansiosos do que esperava a gente lá no hospital. Ficamos assim numa tensão que como que ia ser o atendimento. Será que nós vamos chegar lá, nós vamos ficar mais doentes ainda? Como que vai ser isso? Será que o hospital está lotado, vazio? Nossa, foi uma coisa assim de louco, essa ansiedade do primeiro momento da gente ir para o hospital. Foi assim bem difícil. Agora, qual foi a grande surpresa quando eu cheguei com a minha esposa no hospital? Com aquele medo, né? Aquele receio. Chegamos lá, estava tudo separado, ala reservada para pessoas com sintomas de resfriado ou gripes, tudo certinho, bem tranquilo. Não tinha tumulto, não tinha nada. Ela foi muito bem atendida. E logo nesse primeiro atendimento, enquanto não se sabia o que ela tinha, ela já foi medicada preventivamente para tratar como Covid devido aos sintomas. E o resultado dela demorou mais ou menos 5 dias para sair. Quando ela foi saber o resultado, e aí o resultado dela deu positivo, o médico incluiu mais alguns remédios para evitar que ela tivesse falta de ar. Agora, o mais importante foi que o nosso objetivo era rapidamente fazer com que ela estivesse recebendo os medicamentos adequados para aquele momento. O quadro dela foi evoluindo com muita tosse, mas graças a Deus não chegou nem a ter febre. Na segunda-feira da semana seguinte, aí fui eu que acordei com dor de cabeça, um pouco de febre e dores no corpo. Aí eu corri rapidamente para o hospital. Quando eu estava lá no hospital, fui avisar meu filho que eu tinha ido para lá e tal, que eu estava com alguns sintomas. E a minha surpresa foi que o meu filho, que estava comigo no sábado, também estava num outro hospital, numa cidade vizinha, no caso do convênio dele, com os mesmos sintomas. Então nós fomos atendidos mais ou menos ao mesmo tempo, com sintomas semelhantes, e já fomos medicados preventivamente como sendo Covid, mesmo ainda não tendo feito o exame e tendo os resultados. Fizemos então o exame do Covid, que todos dizem que é muito chato, porque enfiam um cotonete no nariz e na garganta. Também fizemos exame de sangue e tomografia. No caso do meu filho, a tomografia dele não deu nada. Mas no meu caso, deu que eu estava com 25% do meu pulmão comprometido, com uma pneumonia viral, que provavelmente, segundo o médico, seria o Covid. Aí o médico passou a nos medicar, naquele momento, com os remédios que são indicados para a Covid, mesmo não tendo os resultados ainda dos exames, que é o mesmo caso. Ia demorar alguns dias para sair. No caso do meu filho, ele perdeu o paladar e também passou a não sentir cheiros e ficou com um pouco de falta de ar. Em relação a mim, por exemplo, o que mais me incomodavam eram as dores na cabeça e no corpo. Tosse eu tive muito pouco e era bem seca, mas eu tinha um pouco de febre, então todo dia me dava um pouco de febre. Quando estávamos completando mais ou menos uma semana que estávamos tratando, eu e meu filho, a minha esposa já estava muito bem, já estava quase toda curada, foi a vez da minha filha aparecer com sintomas. Aí mesma coisa, pegamos ela e corremos com ela para o hospital. E mesmo procedimento, chegamos lá, foi feito os exames, tinha que aguardar e o hospital, no caso o médico, já começou a medicá-la como sendo Covid.
No caso da minha filha, nós também ficamos muito ansiosos, porque ela teve filho faz pouco tempo e ela amamenta o nosso netinho, né, de 5 meses. Então nós ficamos ansiosos demais, muita preocupação, e nisso começou a sair os primeiros resultados dos nossos exames. Aí no caso da minha esposa, o resultado foi positivo. O do meu filho também deu positivo e o meu deu negativo. E aí eu voltei para o hospital, né, para saber o resultado, tinha dado negativo e o médico mandou repetir o teste. Aí trocou alguns medicamentos, achou muito estranho, porque todos nós estávamos com os sintomas e já tinha alguns casos confirmados dentro de casa, que foi da minha esposa e também do meu filho. Em seguida saiu o resultado da minha filha, que também deu o resultado positivo. E quando estava tudo correndo muito bem, tanto com a minha filha, com a minha esposa, que já estava quase curada, o meu filho estava tendo um pouco de falta de ar, né, então a gente estava preocupado com ele. Aí eu que comecei a ter um quadro de febre novamente. E aí as minhas pernas doíam muito, começou a ficar dolorida, inchada. E aí o que eu fiz? Fui novamente para o hospital e pegar o resultado do segundo exame. E não é que o resultado do segundo exame também deu negativo para mim? Agora, nesse meio tempo, o marido da minha filha ficou com os sintomas, mesmo procedimento, foi para o hospital e fez o teste. E também foi medicado precocemente para a Covid. E nesse corre-corre, eu já estava fazendo 2 semanas correndo e me cuidando, tentando acabar com os sintomas. Só que a febre persistia. Aí fui novamente ao hospital, já pela 4ª vez, e o médico achou melhor me internar, por causa dos meus resultados estarem dando negativo. E ele ficou assim com uma suspeita que poderia até ser o HN1 também, que é uma outra gripe que está dando em muita gente. Aí me internaram, eu fiquei numa ala isolada, onde não se podia receber visitas e sendo monitorado diversas vezes ao dia, onde as enfermeiras mediam a febre, a pressão e a oxigenação. E o médico passava todos os dias também. Na internação, eu fui tomando vários remédios, que foram um pouco diferentes do que eu estava tomando em casa, mas eram medicamentos para Covid e HN1. E eu acabei daí no hospital fazendo o 3º teste do Covid, e uma nova tomografia e um novo exame de sangue quando estava internado. Nesse período, além dos medicamentos, também a gente recebia visitas de fisioterapeutas. E eles iam lá para a gente fazer exercícios pulmonares, respirar fundo, soltar o ar, e respire, solta, respire e solta. E entre os diversos medicamentos que eu tomei no hospital, os principais que eu tomei foram a azitromicina, o Tamiflu, Racefin e anticoagulantes, tudo via veia, né? E após 1 semana internado, saiu o resultado do meu 3º teste, e que enfim deu positivo. E nesse período que eu fiquei lá, graças a Deus, a minha febre baixou e eu acabei tendo alta. E não precisei em momento algum ser entubado, graças a Deus. E aí fui para casa e continuei tomando os antibióticos. Agora, com mais ou menos 1 mês da alta que eu tive, eu ainda tenho alguns sintomas. A minha cabeça dói quase todos os dias, então eu acabo tendo que tomar remédio para dor, né? E ainda estou com um pouco de tosse e transpiro bastante. E estou tomando alguns medicamentos para aumentar a minha imunidade. Então hoje eu estou tomando vitamina D, própolis e o zinco. Os exames mais comuns durante esse período todo que nós tivemos no hospital, não só eu quanto a minha família, foram as tomografias, os exames de sangue e a medição de oxigenação. Esse é um fator importante, porque se a oxigenação nossa começar a cair, é sinal que o nosso pulmão não está bem. Aí tem que mesmo que correr para o hospital, não enrole de jeito nenhum. Agora, quando a gente vai para o hospital, o que foi mais cansativo, que não foi o atendimento, né? Na realidade foi que quando a gente chega lá, no caso, o médico acaba pedindo para a gente fazer alguns exames, que normalmente é o exame de sangue, a tomografia ou alguma chapa do pulmão. E aí não tem jeito, né? Esses exames demoram de 2 a 3 horas para sair o resultado.
aí é canseira, dá certo. Mas os exames sai o resultado, tá? Cansa um pouquinho ficar esperando, mas sai. Então, assim, nesse período todos que nós tivemos, assim, entre eu e os meus filhos, a minha esposa, o meu genro, todos nós acabamos tomando a azitromicina, a prednisona, o sintoclave, dexametasona, vitamina D, a dipirona ou Tilenol e o zinco quelato. Então esses foram medicamentos em geral que nós tomamos. Mas assim, então foi uma aventura que graças a Deus chegou ao fim e todos estamos bem. Tivemos aí um final de novembro e um dezembro bem complicado. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês, de tudo isso que nós passamos, é que vocês fiquem muito atentos em relação aos sintomas e procurem o atendimento precocemente, não fiquem esperando. Esquece esse negócio de ficar em casa esperando para ver o que vai acontecer. Vai até o hospital, procura um médico, fale dos seus sintomas, que eles vão saber o que é melhor para você e vão te medicar. E se receitarem para vocês só dipirona, não aceite só isso, vai em outro médico. Não fique esperando. Dipirona não é um remédio que consegue curar a Covid. Fique atento a isso. Fica então a dica. Se vocês estiverem com algum sintoma que possa ser de Covid, não fique em casa. Vá até um médico, vá até o hospital para que ele possa te examinar e te medicar, ok? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, é só escrever aí nos comentários que nós vamos estar respondendo. E se você quiser ver mais algumas dicas relacionadas à saúde, é só você clicar no link do lado que, por exemplo, se você quiser saber alguma coisa sobre refluxo, eu já tive muito problema de refluxo e que eu consegui curar apenas com tratamento natural através de maçãs. Então é só clicar aí do lado que você vai conseguir ir para este vídeo. E se você também quiser recordar fatos, grandes momentos e boas lembranças dos anos 70, 80 e 90, aqui no Sempre Jovem 40 Mais é o lugar certo. É só você clicar aí algum dos cards que estão aí do seu lado e você vai poder ir direto para algum dos outros vídeos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e se cuidem, hein? Um abração a todos, tchau, tchau!